Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Continuamos no tema Lições do Apóstolo Paulo para as nossas vidas. Estamos aqui no livro de Romanos e hoje vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de que a nossa fala precisa ser coerente com o nosso estilo de vida. Falar e praticar. Dizer que somos crentes não basta, precisamos viver como tal. Olha só, Romanos capítulo 2, os versos 17 ao 24, que diz aqui. O apóstolo Paulo assim escreve: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É interessante aqui que o apóstolo Paulo está falando aos judeus, mas isso aplica-se a mim e a você, a igreja contemporânea, né? O Geoffrey Wilson, ele diz: muito longe de os gentios terem o monopólio do pecado, Paulo provou pelas escrituras que a culpa do judeu é agravada pelo fato de que ele sempre peca contra a luz. E aí ele usa um texto lá de Isaías 52, o verso 5, né? Porque, na realidade, os judeus eram conhecedores, porque eles foram chamados para serem embaixadores de Deus. Os judeus receberam a lei para conhecê-la, vivê-la e ensiná-la. Esdras capítulo 7, o verso de número 10 trata disso. Eles foram escolhidos por Deus para serem luz entre as nações. Isaías capítulo 60, os versos de 1 a 3. Mas em vez de serem administradores fiéis da palavra de Deus, ministro de reconciliação, acabaram se tornando pedra de tropeço. E devido à forma leviana pela qual os judeus viviam, eles provocaram as pessoas ao redor a blasfemar de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer aqui no verso de número 24 de Romanos 2, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O mau comportamento dos judeus levava os gentios a não glorificarem a Deus, a não olharem para Deus como um Deus real. E isso causava a ira de Deus. Agora, fica aqui uma pergunta para nós, né? Será que a igreja evangélica nos dias atuais estão agindo diferente da forma como aqueles judeus agiram? Olha, muitas igrejas dizem que vivem na palavra de Deus, que tem a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática. Mas será que de fato as tem? A nossa vida cristã está expressando o que a Bíblia pede que seja? Como nós temos vivido a nossa vida cristã? Será que quando as pessoas olham para nós, elas percebem em nós a presença desse Deus poderoso, misericordioso, o Deus Salvador? Então essa palavra que nós acabamos de ler e que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ela é um sonoro alerta para cada um de nós. Será que nós realmente estamos agindo conforme o chamado de Deus para cada um de nós? Como nós temos expressado o Evangelho no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos interpessoais, lá na nossa escola, lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família? Que tipo de crente temos sido? Aqueles que espalham a luz ou aqueles que espalham as trevas? Será que somos praticantes da palavra de Deus
ou apenas possuímos a Bíblia? Conhecemos a Bíblia de verdade, praticamos e obedecemos o que a Bíblia diz? Ou apenas a usamos quando é interessante para nós? Nós temos que assumir as nossas responsabilidades cristãs. Nós precisamos olhar para esse texto e aprendermos nele. Não podemos negar que somos privilegiados com a graça da salvação em Jesus Cristo. Não podemos, de maneira nenhuma, interpretar essa graça de maneira errada, gente. Essa graça não nos dá o direito de pecarmos ainda mais. Essa graça nos chama para lutarmos cada dia mais contra o pecado. Deus está nos chamando para uma nova vida, para uma vida santa. E Ele espera que nós, em Cristo, expressemos a verdadeira face do Evangelho. Então nós precisamos influenciar positivamente esta geração com base na palavra de Deus. E para fazermos isso, nós não apenas devemos falar da palavra de Deus, mas precisamos viver a palavra de Deus para que o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não seja blasfemado por aqueles que ainda não o conhecem. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!